Pessoal, olha só, quem aqui votaria em Jair Bolsonaro se ele fosse candidato a presidente novamente? Responde aqui para mim rapidinho nos comentários. Essa é a pergunta que está movimentando aí o cenário político nesse momento, ainda mais depois do anúncio da soltura do Bolsonaro e também com a expectativa de alta e de mudanças e reviravoltas. E olha, finalmente surgiu aqui o que muitos apoiadores estão chamando de a melhor notícia, né? Sobre a liberdade do Bolsonaro, após a decisão considerada uma vitória gigante, mesmo diante de forte pressão institucional. O ex-presidente ganha fôlego político justamente quando o governo Lula passa a enfrentar duas frentes de pressão enormes que podem trazer grandes surpresas ainda esse mês. E a primeira é sobre a prorrogação da CPMI e do INSS, que está escancarando cada vez mais denúncias e investigações sobre nomes diretamente ligados à esquerda, incluindo o próprio Lulinha. A segunda frente envolve aqui a delação do Daniel Vorcaro, que também pode mudar completamente o rumo das investigações e provocar um novo terremoto político. E tem como principal alvo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E você? Acredita que essa delação pode expor ainda mais o sistema ou acha que tudo será abafado e isso é uma estratégia para soltar Vorcaro e ainda deixar os grandões aí, né, os verdadeiros vilões fora da jogada? Responde aí para mim. Enquanto você fala, eu só peço para você verificar agora se você está inscrito no canal. Se ainda não, já se inscreva, ativa o sininho de notificação, compartilha, porque talvez você não veja a gente novamente devido às mudanças de regra da própria plataforma. Então é importante você se inscrever, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e, claro, escrever sua opinião aqui embaixo, né? Para que possamos debater sobre o que está impactando o futuro político do Brasil. E a esquerda, o Centrão e o filho do Lula querem barrar a CPMI do INSS. Por que será, né? Essa decisão sai hoje, a gente está acompanhando e eu trago para vocês em breve um novo boletim. Bom, gente, olha só. Vou falar aqui para vocês agora de uma matéria que saiu na CNN Brasil que mostra ministros e juízes que inflaram os penduricalhos de forma gigante. Agora limitaram ele para 35% do teto. Mesmo assim, é um dinheiro absurdo para um país que está em crise, né? Vamos mostrar para vocês aqui a matéria e eu quero saber sua opinião. Olha só. Compartilho aqui com vocês matéria da CNN Brasil. O STF limita penduricalhos até 35% do teto do funcionalismo. A medida valerá até que o Congresso edite uma regra geral sobre verbas indenizatórias e o STF fixou nessa quarta-feira, dia 25 de março, critérios para o pagamento dos chamados penduricalhos no Judiciário e no Ministério Público e limitou as verbas indenizatórias até 35% do teto. Com a tese estabelecida, as verbas indenizatórias poderão somar no máximo 35% do subsídio dos ministros da Corte, que hoje é fixado em R$ 46.366,19, o que representa até R$ 16.228,16 em adicionais. A medida valerá até que o Congresso edite uma regra geral sobre verbas indenizatórias e, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, o modelo pode resultar em economia de 7,3 bilhões de reais por ano. Além de limitar a soma das verbas indenizatórias até 35% do teto, os ministros também autorizaram o pagamento de um adicional por tempo de serviço, chamado de parcela de valorização por antiguidade de carreira. O benefício pode chegar até 35% do subsídio, com acréscimos de 5% a cada 5 anos de exercício. Na prática, a combinação dos adicionais pode levar os ganhos para até cerca de 70% acima do teto constitucional. O STF também declarou inconstitucionais diversas verbas e determinou que os pagamentos devem cessar imediatamente, incluindo auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio combustível, auxílio creche, assistência pré-escola, auxílio natalidade, licenças compensatórias, como folgas por acúmulo de trabalho ou funções, licença compensatória por acervo, licença remunerada para curso no exterior, indenização por acervo, indenização por serviços de telecomunicação, gratificação por exercício de localidade, gratificação por encargos de curso ou concurso, e a decisão ainda impôs uma trava ao pagamento de valores retroativos que ficaram suspensos até a realização de uma auditoria e a definição de critérios pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo CNMP.
além de depender, né, de uma autorização do próprio STF. Então, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Flávio Dino apresentaram um voto em conjunto durante o julgamento e a tese proposta por eles foi discutida pelos demais ministros. Responsável pela leitura do voto, o decano Gilmar Mendes afirmou que, embora o ideal fosse uma solução legislativa pelo Congresso, não há, no momento, perspectiva de avanço nessa agenda, o que impõe ao STF a tarefa de estruturar uma resposta provisória. Então, para eles continuarem recebendo aí a grana, eles já falam, como o Congresso está demorando, então vamos resolver aqui entre nós, não é isso? E é interessante, né? Para o luxo deles, pode tudo, mas para o povo não pode praticamente nada. Esse foi o caso da própria revisão da vida toda, que foi o que o STF fez, né? A respeito aí dessa situação dos aposentados e pensionistas. O STF ele cancelou a tese da revisão da vida toda, mas para eles aprovam os penduricalhos. Aqui mesmo na Folha de São Paulo trouxe a matéria. STF cancela a tese da revisão da vida toda do INSS e publica a decisão final sobre o tema. Então, aqui o STF cancelou de vez o sonho dos aposentados, né, determinando o andamento dos processos que estavam parados. E, segundo especialistas ouvidos pela Folha, conforme a decisão do STF, não há mais nenhuma possibilidade de reverter a decisão, colocando um fim na possibilidade de correção de benefícios prejudicados pela reforma da Previdência de 1999. Então, a revisão da vida toda era uma ação judicial na qual o aposentado do INSS pedia para que fosse incluído na conta da aposentadoria aquelas contribuições feitas em outras moedas antes do Plano Real. Em novembro de 2025, por 8 votos a 3, o Supremo derrubou a correção, mesmo após tendo aprovado a correção em 2022. A partir de agora, com a fixação da nova tese, as instâncias inferiores da Justiça devem aplicar o entendimento do tribunal e passar a negar pedidos de revisão. Os processos voltaram a andar conforme determinado pela Corte, publicado na quarta-feira, dia 11. Então, olha só. E sabe o que é interessante? Aqui mesmo mostra, né? Em 2022, ainda durante a gestão do Bolsonaro, o STF aprovou a correção para os aposentados. Aí Bolsonaro saiu, entrou Lula, o que aconteceu? Lula foi lá, conversou com o STF, né? STF voltou atrás de uma decisão deles mesmos. Por isso que aqui dentro dessa decisão, o STF até falou, não vai devolver o dinheiro quem já recebeu, porque receberam porque realmente foi o entendimento que a gente teve na época, né? Então os juízes estavam dando causa ganha aos aposentados, mas o salário vai ser corrigido, então quem teve aumento salarial vai rebaixar. Não vai precisar devolver o que recebeu de retroativos, que era o que tinha sido determinado pelo STF, até publicado acordão sobre o tema tinha sido. Mas aí entrou o governo Lula, eles voltaram atrás e deram a vitória para o governo e não deram a vitória para o aposentado. Mas aqui para eles do penduricalho, o Congresso está demorando demais para votar o tema. E é um tema de interesse deles, né? Então foram lá e limitaram os penduricalhos, dando vitória para eles mesmos. É, gente, esse é o Brasil, né? E olha só, vou trazer agora aqui para vocês a respeito de um outro tema, que é um vídeo que podemos ter a delação do Vorcar a qualquer momento, tá? E isso pode derrubar o ministro Alexandre de Moraes de vez. André Mendonça está no STF sendo uma oposição forte contra o abuso de poder. Então, muita gente deve apoiar aqui a decisão dele, eu quero saber a sua opinião, mas vamos ver o trecho desse vídeo aqui que saiu na matéria e eu quero ver o que você acha sobre o tema. Então, vamos escutar aqui. Congresso Nacional numa semana extremamente decisiva, com a possível delação premiada do ex-banqueiro Daniel Porcaro, que pode abalar a República, inclusive envolvendo várias pessoas em todos os poderes, judiciário, executivo e legislativo. E eu peço a você, principalmente você de fé, que ore para o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pela Polícia Federal e pela Procuradoria Federal, mesmo porque eles são fundamentais, principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que há décadas recebeu um chamado de Deus avisando que ele seria um divisor de águas, mesmo porque a pressão aqui em Brasília é muito grande, porque envolve pessoas poderosas e somente um homem de Deus pode ter fé
dinamismo e força para fazer tantas mudanças e, principalmente, exercer a justiça em prol dos brasileiros. E todo aquele que for culpado, que seja detido e, principalmente, pague pelos crimes que cometeu. Pessoal, vocês viram aí? O que vocês acharam? Vocês concordam, não concordam? Deixa aí sua opinião. Enquanto isso, vamos trazer uma boa notícia. Bolsonaro terá alta hospitalar. Então, 2 vitórias aí para o Bolsonaro, né? Começa aqui que o Bolsonaro terá alta hospitalar agora nessa sexta-feira, segundo o médico. O médico trouxe um novo boletim. O ex-presidente apresentou boa evolução. Tratamento da pneumonia com antibiótico termina nessa quinta e o Moraes autorizou ida de Bolsonaro para prisão domiciliar. Então, gente, a soltura do Bolsonaro foi confirmada. O cardiologista Brasil Caiado, que faz parte da equipe médica do Jair Bolsonaro, afirmou que está programada a alta hospitalar dele para essa sexta, dia 27. Bolsonaro foi internado no dia 13 de março em um hospital particular de Brasília, após passar mal na Papudinha. Ele foi diagnosticado com pneumonia e decorrente de uma broncoaspiração. Precisou ficar 10 dias na UTI e, após evoluir clinicamente, o ex-presidente teve alta da UTI e foi para um quarto do hospital, né? Então, nós todos já estamos com uma programação de transição para casa, com antibiótico terminando. Estamos com uma programação para alta nessa sexta. Então, saindo do quadro agudo, de segunda-feira para cá, ele também apresentou boa evolução. Estamos com programação do antibiótico, completou o médico. E a informação sobre a programação da alta foi divulgada um dia depois do ministro Alexandre de Moraes, do STF, atender parcialmente um pedido da defesa do Jair Bolsonaro de conceder prisão domiciliar humanitária pelo prazo de 90 dias para o político. Moraes tomou a decisão em razão das condições de saúde do ex-presidente. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Em entrevista, o cardiologista afirmou que a casa do ex-presidente está sendo preparada para recebê-lo assim que houver a alta hospitalar. Então, vocês viram aí a matéria, eu quero saber o que vocês acham. Ficaram contentes, não ficaram? Comenta aí para mim. Enquanto você comenta, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação. E agora vamos trazer a respeito do Ministério Público de São Paulo, que faz ação para investigar um esquema de corrupção. Saindo aí um pouco do cenário nacional, vamos mostrar que a corrupção é um câncer que assola todo o Brasil. Então eu vou mostrar aqui para vocês a matéria e eu quero saber o que vocês pensam a respeito também. Deixa eu compartilhar a tela para ficar melhor para vocês visualizarem, mas presta atenção aqui que a Jovem Pan News trouxe essa informação, aonde, né, o Ministério Público de São Paulo deflagrou aí na quinta-feira a Operação Fisco Paralelo para investigar um esquema de corrupção, gente. Então, mais uma situação aí, né, que vem abalando o nosso país e dessa vez a gente fala aí de São Paulo, né? Então, para vocês verem que a corrupção virou um câncer realmente que está em todo lugar. E agora sobre o Trump, vou trazer aqui essa matéria para encerrar o nosso boletim de hoje, falando um pouco do cenário internacional. Falamos aqui do cenário nacional, cenário estadual, né, como o caso de São Paulo. E agora vamos falar um pouquinho do cenário internacional, com essa guerra que fez explodir o preço da gasolina e do diesel no mundo todo. Trump diz que Irã está implorando por um acordo antes que seja tarde demais. E olha só, saiu aqui na matéria do G1, onde Trump diz que Irã está implorando por um acordo antes que seja tarde demais, e em mensagem de redes sociais, o presidente dos Estados Unidos reiterou haver negociações aí com o Teherã pelo fim da guerra. Trump também voltou a criticar aliados da OTAN, não fazem nada para ajudar, e o presidente dos Estados Unidos, então, vem se manifestando, né? A fala do Trump ocorre em meio a mensagens conflitantes entre Washington sobre um cessar-fogo no conflito que está para completar um mês. Os Estados Unidos enviaram por meio do Paquistão uma proposta de cessar-fogo com 15 pontos, porém o Irã recusou publicamente o plano e fez uma contraproposta. E em outra mensagem, dessa vez em letras maiúsculas, Trump voltou a criticar a OTAN. Ele disse que a aliança militar não fez absolutamente nada para ajudar na guerra contra o Irã e que nunca irá esquecer isso. E a fala segue uma série de críticas de Trump em relação à OTAN,
que é liderada pelos Estados Unidos e composta por dezenas de países europeus aliados de Washington. O presidente norte-americano pressiona aliados da OTAN para que contribuam com a guerra, porém os europeus têm adotado cautela para não serem arrastados para o conflito. E diversos países de aliança militar enviaram aparatos militares para ajudar países do Golfo e o Chipre a repelirem ataques retaliatórios iranianos. Então, gente, parece que ainda tem um longo caminho pela frente, né? Comenta aí o que vocês estão achando. Esse foi o boletim de hoje. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o joinha para nos ajudar. Um beijo e até o próximo encontro.